Olá, alunos, bem-vindos ao nosso mini curso de Filosofia Política. Essa é a nossa segunda aula, onde nós vamos dar continuidade ao pensamento filosófico em torno do conceito de política. Na aula passada, nós falávamos sobre a importância e a conceituação da filosofia grega. O berço da filosofia, a Grécia enquanto berço da filosofia e, por consequência, também berço de toda a civilização humana, né? A Grécia foi um dos primeiros lugares do mundo a ter um conceito sobre sociedade, política, filosofia, dentro daquelas circunstâncias históricas que nós falávamos na aula passada. O que era muito caro aos gregos da antiguidade era o conceito de democracia, o conceito de polis, da onde veio a palavra política. E os gregos entendiam que o homem era um ser naturalmente voltado à política. A política era algo, digamos assim, inerente ao ser humano. Dessa forma que Aristóteles, por exemplo, vai dizer que o homem é um ser zoopoliticum, ou seja, um animal político, um animal que faz política, né? Um ser naturalmente voltado para as questões da sociedade. A filosofia grega vai, digamos assim, ser perene na era clássica, depois vai passar por uma transformação quando Alexandre o Grande domina a região da Grécia. Esse período é chamado de período helênico. Depois nós temos, do período helênico, a derrocada da Grécia, né? Até onde acabou mais ou menos ali toda essa filosofia grega e passou a ser uma filosofia romana, foram quando os romanos dominaram aquela região. Esse período da filosofia greco-romana, que vai mais ou menos até o século IV depois de Cristo, que é quando então o imperador romano institui a religião oficial de Roma como o cristianismo, o imperador Constantino, né? E depois o imperador Teodósio, que é quem vai fazer a religião cristã católica romana. E a partir de então a filosofia ela vai se debruçar somente em questões voltadas à fé, à religião. E nós sabemos então do período do século IV depois de Cristo até mais ou menos o século XV depois de Cristo, nós temos um período aí milenar onde a Igreja Romana dominará o Ocidente. E tudo que diz respeito à filosofia, ao conhecimento humano, vai girar em torno de questões teológicas. Esse período é conhecido como Idade das Trevas, porque nada foi produzido de muita importância, também do ponto de vista político. Nessa época, a Igreja, juntamente com o Estado, defendiam a monarquia, o poder do rei justificado pela crença religiosa. Então você tinha uma sociedade onde o status comandava, né? Uma sociedade de status, ou seja, o status social é que ditava como que essa sociedade seria organizada. Nós não tínhamos uma mobilidade social, lembrando que a pirâmide social na Idade Média basicamente se dividia entre nobreza, clero e plebe, aonde a nobreza, representada pelos reis, era justificada pela ideologia dos clérigos, a ideologia da Igreja Romana, que ensinava a plebe, o povo, que o rei era rei porque era vontade divina, justificando assim a monarquia. Todos os grandes pensadores dessa época, inclusive Tomás de Aquino, que é um grande pensador, um grande filósofo da Idade Média, ele dedica parte da sua obra a justificar a monarquia, dizendo que assim como Deus é um só, também um só deveria governar em nome de Deus. Esse um só era o rei, nomeado pelo Papa, pelo clero, e ensinado então ao povo a obediência cega e restrita ao representante de Deus. Então aqui nós já começamos com o conceito de ideologia, que nós vamos depois adentrar e aprofundar na aula sobre Karl Marx, que é a nossa próxima aula, perfeito? Então, nessa Idade Média, nós não vamos falar sobre a política na Idade Média, porque ela basicamente não mudou, o conceito é basicamente esse, a monarquia justificada através de conceitos religiosos e o pensamento político girando em torno de um único governante e a maioria governada. Não existia mobilidade social nesse período, as pessoas nasciam e morriam na mesma condição, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse conceito, que vai ser importante para que a gente entre na aula de hoje. O conceito de status social é um conceito que diz a seguinte coisa:
a sociedade deve ser governada por um conceito de status. Manda mais quem pode mais. E pode mais quem tem um status elevado. Na Idade Média, esse status era garantido por ordem divina, entre aspas. A igreja é quem conferia, por exemplo, aos líderes esse status de governança. Na sociedade, basicamente, toda a sociedade, ela vai ser, digamos assim, dividida em dois conceitos básicos. Ou uma sociedade, ela é dividida e governada e organizada pelo conceito de status, pela ideia de status, de que existem pessoas que por um status, talvez inerente, ou seja, o fato de eu vir de uma família real, o fato de eu ser um nobre, o fato de eu ter nascido na nobreza, isso me garante um status natural. E é a partir desse status que eu devo governar. Agora, se eu nasci na plebe, na pobreza, num estado social inferior, então isso me confere um status inferior e eu devo então aceitar esse status. Perfeito? Essa era a mentalidade que reinava. Até que no século XVI houve a Reforma Protestante com Martinho Lutero, e aí a Igreja Romana foi perdendo força do ponto de vista político e religioso. E alguns reis também já queriam uma reforma, queriam acabar com essa monarquia romana. Entre eles o rei Henrique VIII, que vai se autoproclamar papa, não é? E criar a Igreja Anglicana, por exemplo. Então, Lutero foi o representante de um espírito que existia naquela época, no século XVI, de implosão da monarquia romana cristã católica. E aí, então, com o fim do poderio romano, a sociedade começa a mudar. Do século XVI chega o século XVII, o século das luzes, com o iluminismo, filósofos, pensadores, pensando e repensando os modelos sociais, não correndo mais o risco de serem mortos por isso, como era no período da Idade Média Alta. E você então começa uma reconfiguração da sociedade. Tudo isso para a gente poder contextualizar que a partir do século XVI, mais precisamente no século XVII, com o iluminismo, nós temos pensadores que vão começar a refazer o conceito da própria política, da forma como a sociedade tem que se organizar. E a primeira coisa que muda é o conceito inicial, não é? Sobre como essa sociedade tem que ser organizada. Então, basicamente, a sociedade deixa de ser vista e organizada a partir do conceito de status social. Isso não vai ser mais levado em conta. E agora nós vamos começar a ter uma sociedade do contrato social. Ou seja, não será mais o status social que vai garantir a mim direitos ou deveres numa sociedade, mas sim um contrato. Então, nesse período importantíssimo da reforma política no mundo, nós vamos ter um dos filósofos pioneiros da tese contratualista, ok? Que é os dois pensadores que nós vamos estudar na nossa segunda aula. O primeiro deles, Jean-Jacques Rousseau, que escreveu no século XVIII, veja ali, né? No auge do iluminismo. Ele nasceu em 1917 e morreu ele nasceu em 1712 e morreu em 1778, ok? Ele vai escrever a sua famosa obra do contrato social, ou sobre o contrato social, onde ele vai trabalhar essa reformulação de uma sociedade não mais vista a partir do status, mas do contrato. Ou seja, a partir de agora, nós teremos um contrato, uma lei, uma carta magna, uma constituição, um livro de leis, onde vai existir cláusulas que vão determinar o que pode e o que não pode, quem pode e quem não pode, e por aí em diante. Portanto, agora a nossa sociedade será regida por uma lei que é maior do que todos, e uma lei que estará estabelecida por um pacto social, por um contrato social. As ideias de Jean-Jacques Rousseau vai influenciar grandemente o pensamento da Revolução Francesa, que vai culminar na Revolução Francesa. Rousseau também é conhecido por ser aquele que vai primeiro confrontar todas as teses religiosas, confrontar a autoridade da igreja, a autoridade do clero, a autoridade da nobreza,
que queriam governar por status, né? Dizendo que isso era algo natural. Rousseau vai questionar, dizendo que nada é natural, que o homem não é um ser naturalmente voltado à política. Ok? Isso é muito importante. Contrariando, por exemplo, Aristóteles, que diz que o homem é um animal político. Rousseau vai dizer que não. O homem não é um animal político. Só se torna através de um contrato pré-estabelecido, aonde ele começa a fazer parte. Então agora a gente já começa a entrar nas teses russonianas. Eu dizia para vocês que é impossível que nós falemos sobre teoria política, qualquer que seja, se nós não falarmos antes sobre natureza humana. Lembrem dessa máxima. Por trás de toda teoria, toda concepção política, existe uma visão sobre o que é o homem, sobre o que é o ser humano. E Rousseau começa com uma hipótese, onde ele vai dizer que a condição humana, ou seja, que o homem possui uma condição preliminar, natural a ele. É claro que na história da filosofia existem pensadores que questionam isso. Dizem que na verdade o homem não possui uma natureza, tá? Que na verdade tudo que é humano é construído. Mas quando nós falamos em teoria política, todas elas partem de um pressuposto, de um reconhecimento do que é a natureza humana. Se eu acredito que a natureza humana é boa, eu acredito numa sociedade igualitária, passiva e por aí em diante, pacífica. Se eu acredito que o ser humano não é bom por natureza, eu penso numa sociedade mais autoritária, mais rígida e por aí em diante. Rousseau diz o seguinte, ele vai dizer que o homem é naturalmente insocial. O que ele está querendo dizer com isso? O que é um homem insocial? É um homem que, no seu estado de natureza, não é sociável. Não faz parte da sociabilidade. Ele não é um ser sociável. Pelo contrário. Ele é um ser movido, basicamente, por impulsos de conservação. Impulsos de conservação. Ou seja, ele é um ser como qualquer outro animal. E na visão de Rousseau, esse impulso de conservação consiste, em primeiro lugar, no amor a si, o amor de si. Em segundo lugar, na comisseração. Nós já vamos ver o que significa isso daqui a pouco. Então o homem, enquanto um ser insocial, não é um ser naturalmente voltado para questões sociais. Ele é um ser movido por impulsos de conservação, ou que a gente chama de instinto de preservação, que existe em todos os animais, o instinto de preservar a vida, que consiste no amor em si, ou no amor de si, e na comisseração. Perfeito? Rousseau começa dizendo isso acerca da natureza humana. O amor de si, na visão de Rousseau, significa aquele amor que diz respeito à conservação da sua própria vida. Isso faz parte dos nossos instintos. E aí nós não nos diferenciamos de nenhum outro animal, né? Ou seja, eu tenho um instinto natural para preservar a minha vida. E isso é algo inerente a mim, né? Se eu coloco a mão no fogo ou em algo quente, eu naturalmente tiro a mão. Por que isso? Porque eu tenho algo em mim que quer preservar a minha vida. E isso é um impulso. Eu não penso para fazer, eu vou e faço. Por quê? Porque eu quero realmente, eu tenho uma disposição natural para isso. E a comisseração, diz Rousseau, já é algo, bom, como eu disse, amor de si não diferencia a gente dos demais animais. Todos os animais têm também esse instinto de preservação. Mas existe também no homem, e isso Rousseau diz que é próprio nosso, que é a comisseração. O que é comisseração? É uma disposição natural humana também a se identificar com todos os seres vivos. Rousseau diz isso só nós temos. Geralmente os outros animais, eles se identificam com o seu próprio bando, com o seu próprio grupo, não é?
Então, por exemplo, um grupo de leões não vai se identificar com um grupo de chimpanzés, né? Aliás, isso pode até rixa entre ambos, não é isso? Cada espécie no reino animal se identifica com a sua própria espécie. E nós não, na visão de Rousseau. O homem tem essa capacidade, esse algo intrínseco a ele, que faz dele algo ou alguém que se identifica com as demais espécies. E aí é aí que está toda a diferença. Porque é exatamente essa comiseração que faz com que o homem não tenha apenas amor de si, como os outros animais, mas também amor pela natureza, amor pelos outros seres vivos, e um desejo de preservação também desses seres vivos. Na visão de Rousseau, e isso é muito importante, sem o qual nós não conseguimos entender, Rousseau diz que o homem é bom por natureza. O homem é bom por natureza. Ele possui algo bom no seu coração, que desprende esse amor que é para si, também para os outros. E não apenas para os outros que são iguais, mas para os outros que são diferentes. E aí Rousseau cria o chamado mito do bom selvagem. Ou seja, o homem é bom por natureza e é exatamente a sociedade quem vai corrompê-lo. Não existe uma maldade intrínseca ao homem, pelo contrário, existe uma bondade. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Rousseau vai dizer o seguinte: tanto quanto o amor de si, a comiseração também se relaciona com o impulso de sobrevivência. Porque com a diferença de que o primeiro possibilita a preservação do ser humano, propriamente dito, que é o ser singular, o exemplar singular, eu, você que está assistindo e por aí em diante. E o segundo promove a preservação da espécie, ou seja, de toda a espécie. E não só a nossa, mas também dos demais. Na visão de Rousseau também, na nossa condição natural, porque o Rousseau fala isso, né? Existem duas condições. O ser humano possui uma condição natural e uma condição social. Ok? A condição natural diz respeito à nossa própria natureza humana, que entra em conflito com a condição social. Uma sociedade estabelecida e arquitetada de tal maneira a fazer com que nós vivamos em sociedade. Então aí existe uma espécie de conflito entre o que é natural a mim e o que é social. Ok? Ou seja, o homem naturalmente é bom, possui amor de si e comiseração. Na prática social, o homem se torna mau. Na visão social, o homem se torna mau, ganancioso. E ele vai explicar o porquê depois. Ele começa a ter apenas o amor de si e perde a dimensão da comiseração. Ok? Porque na visão do Rousseau, o homem não é naturalmente um ser moral. A moralidade é entendida como um conjunto de regras que nós seguimos para se adequar à sociedade, aquilo que a sociedade estabelece por certo ou errado. Okay? Então, na condição moral, na condição natural, o homem é um ser não moral ou amoral. Não moral. Não possui uma moralidade intrínseca. E na social ele precisa ser moral. Ele precisa se adequar a uma moralidade, a uma visão social que vai ditar para ele o que é certo e o que é errado. Então tudo isso aqui gera um conflito. Por isso que as sociedades, diz Rousseau, na sua grande maioria são todas conflituosas. Dificilmente existem sociedades harmônicas, né? Então o que o Rousseau vai dizer? Aqui no estado natural do homem, ele é bom, tem amor a si, tem um sentimento de comiseração, não tem uma moralidade, mas ele é totalmente livre. Ou seja, e aqui entra no conceito de liberdade para Rousseau, que é muito importante. Para Rousseau, a liberdade é um dado da natureza humana. Só nós somos livres na visão do Rousseau, os outros animais não. Por quê? Porque os outros animais, eles se caracterizam por uma rigidez no comportamento. Os animais se comportam de uma forma rígida, todos eles se comportam sempre da mesma forma. Por exemplo, um cavalo cavaleia, o coelho coelheia, o cachorro cachorreia, ou seja, os animais eles agem sempre da mesma forma, predispostos de acordo com a sua espécie.
Enquanto que o homem não. O homem tem uma flexibilidade no comportamento, que é próprio da sua liberdade. É isso que nos torna livres. Cada ser humano se comporta de uma maneira no seu estado natural. Agora, quando nós vamos para a sociedade, não. Na sociedade, por conta da moralidade, nós perdemos a nossa liberdade. Nós temos que se comportar quase que todos da mesma maneira, não é? Ou seja, aqui abre-se mão da liberdade, que é intrínseca a nós, que nos diferencia dos demais animais. Isso é porque a nossa razão possibilita que nós possamos não ficar presos aos nossos instintos animais. Então, embora nós tenhamos os animais, por exemplo, como exemplo de liberdade, isso quem diz é Kant, um outro importante filósofo iluminista. Kant diz que embora nós tenhamos o pássaro, por exemplo, né, como símbolo da liberdade, o pássaro em pleno voo, os animais não são livres. Por quê? Porque eles estão presos à sua natureza, ou aquilo que a natureza fez deles, né? Enquanto o homem não. Ele não está preso à sua natureza. Ele racionalmente consegue flexibilizar aquilo que nos é predisponente, né? Nós conseguimos flexibilizar as próprias leis naturais. E é isso que dá margem a uma decisão. É isso que faz com que nós tenhamos opções, deliberações diferentes e por aí em diante. Ok? O homem, para poder viver em sociedade, ele acaba tendo que abrir mão de grande parte da sua liberdade para se enquadrar nesse pacto social. Ok? E assim então surge a sociedade civilizada. Nesse movimento onde o homem se diferencia dos animais, é que se desenvolve uma consciência no homem, que é a consciência orgulhosa, diz Rousseau. É quando eu percebo que eu sou diferente dos animais que eu começo a desenvolver o sentimento de orgulho. Ou seja, eu sou o melhor. E é esse sentimento que vai fazer com que a sociedade surja, né? Nós precisamos criar uma sociedade mais organizada, uma sociedade da nossa própria espécie. E aí então, Rousseau diz o seguinte, que o desenvolvimento do amor próprio, ele acaba sendo da seguinte forma na sociedade civilizada. Acaba sendo um sentimento artificial, consiste na projeção que cada indivíduo